Fala galera, sejam bem-vindos a mais um NoahCast, dessa vez no sexto episódio da série. Hoje vou estar entrevistando mais uma pessoa que conseguiu conquistar o Bar Muscle Up em até 21 treinos. Eu estou com o Igor aqui, meu aluno russo, o nome dele é Igorovski, só que ele gosta de ser chamado de Igor. Igor, quem é você? E como você me conheceu? Cara, eu sou de Fortaleza, 23 anos e sou só um estudante. E eu conheci o Noah porque tinha um dos meus amigos de faculdade que era atleta do Noah. E aí ele comentou que eu devia chegar para fazer um treino junto. Cheguei, foi. E nessa brincadeira aí foram 2 anos Opa, de sendo atleta do Noah. olha aí. E Igor, me responde uma coisa. Você conseguiu conquistar o Bar Muscle Up em até 21 treinos usando a minha metodologia? Foi menos. Foi uns 4 ou 5. Olha aí. Que massa. E Igor, tu já disse mais ou menos como me conheceu, mas tu não me disse como tu chegou, como foi o teu começo da jornada, a tua jornada. Como foi o começo da tua jornada nos treinos com peso corporal, geral. Tu já começou a treinar comigo, tendo como objetivo fazer o Bar Muscle Up? Não, não, assim, eu já pratiquei muitos esportes, né? Fui atleta de natação muitos anos da minha vida. Fui atleta de basquete e fiquei um tempo afastado dos esportes por causa dos estudos. E aí, depois que os estudos deram uma acalmada, eu tentei voltar a cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde e cheguei nos esportes de peso corporal, né? O cross, a calistenia, a ginástica e comecei a praticar sozinho. O meu amigo lá, que era o Walter, seu atleta, me chamou para praticar. E foi muito aquela coisa, né? A gente sempre é introduzido ao esporte, sempre não, né? Mas muitas vezes a gente é introduzido ao esporte, principalmente esses esportes de peso, de corpo, como sendo um esporte cujo objetivo é estético, seja pela estética do movimento, seja pela estética do corpo, ou você tá lá para expor a sua forma física, ou para você expor um exercício que você faz. Então, eu me aproximei desses esportes. Tem uma cultura muito de você treinar, fazer barra, fazer apoio de frente. E essa foi basicamente esse o começo de como eu entrei nesse mundo dos esportes com peso corporal. Saí dos Certo, esportes com bola, saí com os esportes de grupo e fui para os esportes de individuais e de peso, de entendi. performance. Então, me fala um pouquinho mais sobre essa tua experiência na natação. Disse que passou muitos anos. Quantos anos são muitos anos? Cara, eu passei uns 10 anos fazendo natação. Caraca, mano. Porque eu comecei a fazer natação, não natação competitiva, né? Mas como eu sou asmático, e eu acabei de bater no microfone. Como eu sou asmático, minha mãe me colocou pra fazer natação há muito tempo porque a natação tem essa característica, né, de que você é obrigado a ter uma constância de respiração profunda muito grande. Você tá o tempo todo fazendo, né, respirando de maneira consciente. Então, dos 2 anos até os 12 anos, eu fiz natação pelo menos 3, 4 vezes por semana. E aí, ali no intervalo de tempo dos 8 aos 12 anos, é que eu treinava mais sério, viajava para competir e tal. Entendi. Então, esse foi o teu começo, tua chegada, tem uma prática prévia, tem ali um certo domínio do teu corpo, pelo menos um domínio relativo a outro meio, que é o aquático. Tem gente que chega com muito menos consciência corporal. Mas o que vem ao caso aqui é que nós estamos numa série que fala de BMU. E é isso que a gente vai tratar aqui. E eu queria saber, desse começo, como que era o teu BMU mentalmente, talvez no começo, mas como que era o BMU para ti antes e como foi o BMU depois? Assim, na verdade não é nem antes e depois. Quero saber, quando tu conheceu o BMU, tu lembra quando tu conheceu esse movimento Eu lembro BMU? quando eu conheci o BMU, cara, o BMU era mágica, né? Porque assim, mesmo assim, eu já tinha expressão maldita, né? Mas eu já tinha um histórico de atleta razoável. Mas, mesmo assim, o BMU é um exercício que você olha e você fala, ah, vou tentar, eu acho que eu vou chegar perto. Você não chega nem um pouco perto, né? Assim, é assustador, tipo assim, quando você está embaixo da barra, ela parece muito mais distante.
E quando você balança pela primeira vez, achando que você vai tentar subir e tal, você vê que aquela velocidade do balanço aumenta o que você está tendo que fazer de força muito. Então a primeira vez que eu vi o Walter fazer um BMU, e o Walter é muito bom de BMU. E aí eu fiquei, caraca, eu vou tentar fazer isso aí. E Isso aí, antes de tu começar a treinar. Tu viu ele fazendo o BMU antes? eu acho que eu já cheguei a ver o Walter fazendo BMU antes de começar a treinar com a Believe. Caraca, muito legal. E E aí tentei, não consegui, também deixei por isso mesmo. Eu tava em outra vibe também no começo, de mais trabalhar a base da, do esporte e ficar fazendo aqueles exercícios mais básicos. Então Então, esse era tu, eu no começo. entendi. Então, tu chegou, viu o BMU, tentou o BMU e passou pela tua cabeça meio que, poxa, isso aqui não é pra mim não. Ainda não. Eu Cara, achava, passou. eu achava que era uma coisa, mas É, é não, outra. passou, Olhando passou. É, é bem plástico aí. Caraca, esse cara faz parecer ser fácil. Deve ser fácil. Vou lá tentar. é. E o BMU é aquilo que eu falei, né? O esporte ele é muito estético. Então, o BMU é um exercício muito estético. Ele é um exercício muito bonito quando você vê ele corretamente performado, né? Então, dá vontade de fazer, só que aí você tenta e você vê que é muito difícil. E nessas primeiras tentativas, o que te impediu de fazer o BMU? Tudo. Eu não tinha nada do BMU, assim, porque o BMU, eu costumo até brincar quando a gente treina, né? Que o BMU, pra mim, a maneira com que facilita pra mim fazer o BMU é fingir que eu tô saindo da piscina, né? Mas que é inclusive de onde eu vim, né? Da Olha piscina. só que massa. Então, eu não sabia como balançar corretamente, eu não sabia como usar o momento, eu não sabia o timing de levantar a perna, eu não sabia o timing de puxar a barra, eu não sabia puxar a barra corretamente, eu não sabia puxar para onde puxar a barra, eu não sabia nada. Eu tentei só subir na barra como se eu tivesse tentando subir numa árvore, né? Mas olha uma coisa interessante. Tu tá acabando de traçar aqui. Tu falou em poucas palavras o que eu passei horas, acho que já tem, sei lá, mais de 10 horas de conteúdo no, no canal falando sobre isso, sobre várias coisas que te impediam de fazer o BMU. E tu tem consciência delas, agora que tu faz o BMU, tu tem consciência delas, e por isso tu consegue ter convicção de não se apegar ao fato de, cara, a única coisa que me falta é força. É força, é Ah, força, força, força. é. Por que você não faz o BMU? Não tem força. Não, Ah, o que é sim. que te impede de fazer o BMU? Força. E aí, o que tu me falou? Várias características. Nenhuma delas foi força. Talvez se eu te fizesse essa entrevista contigo antes de tu fazer o BMU, tu me daria outra resposta. E, inclusive, eu perguntei pro Walter, né? Eu falei, Walter, me ensina aí, cara, a fazer o BMU. Aí ele falou, cara, a primeira coisa pra fazer BMU é, se tu tiver conseguindo fazer 10 barras, tu consegue fazer um BMU. Aí eu fiquei, beleza, então vamos lá, tentar fazer barra, fazer um monte de barra. E no começo eu tinha muito essa sensação também, porque eu sempre, depois que eu tive que dar uma pausa nos estudos, uma pausa nos esportes para focar nos estudos, eu ganhei muito peso. E aí a minha performance esportiva diminuiu muito. E eu atribuía muito ao peso. Ficava, não, eu não consigo fazer porque eu não tenho força e porque eu sou muito pesado. Se eu fosse mais leve, se eu tivesse com o BF lá embaixo, eu conseguiria fazer. E não é verdade também, porque eu perdi aquele peso e eu ainda não conseguia fazer o BMU. Olha aí, então a gente acabou de matar dois mitos com uma cajadada só. Primeiro mito de Que é peso. sou pesado, não consigo. E o segundo mito é só me falta força. Eu cheguei a fazer 17. Eu consegui fazer 17 barras antes de conseguir fazer o primeiro BMU. Olha aí. Ó, olha só, para você que tá aí, 17 pull-ups. E você tá achando, sim, mas eu faço 17 pull-ups também. Mas como eram os 17 pull-ups, Igor? Eram balanço ou eram Não, era strict? strict. Era Opa! strict. 17 pull-ups strict, passando o Valendo. queixo, bonitinho. Valendo, sem É, balanço nenhum. sem balanço nenhum. Show. E foi com muito esforço que tu chegou nesses 17. E mesmo fazendo 17 pull-ups strict, não saiu o primeiro BMU. E é exatamente agora que eu quero fazer a grande pergunta. Como foi fazer o teu primeiro BMU?
Olha, sinceramente mesmo, foi quase como um alívio. Porque ninguém faz nada do nada, né? Então, assim, não foi uma coisa do tipo assim, caraca, eu fiz vários treinos de educativos, e aí agora eu vou tentar o BMU pela primeira vez em 3 meses, eu vou tentar o BMU, depois de fazer vários educativos, fui lá e fiz, e foi mágico, estrelinhas. Não, mano. Eu fiz um bocado de educativo, fiz, mas todo dia eu treinava um pouquinho de BMU, fazia uma tentativa de BMU, e eu vi ele vindo, né? Uhum. E teve uma hora que eu falei, tipo assim, cara, que eu senti, né? Tipo, velho, agora eu vou tentar e eu vou subir. E aí eu fui lá e subi. E foi um alívio, assim, de tipo, cara, funcionou, bicho. Que coisa fenomenal é essa de você acreditar que uma coisa vai funcionar e ela funcionar. É muito. É uma sensação muito massa. É uma sensação muito massa. E o BMU em si, ele é uma marca muito grande, né? Tipo assim, é claro que o esporte ele não deve ser tratado assim, de maneira tão separatista. Uhum. Mas você poder dizer para si mesmo que você tá dentro do grupo de pessoas que faz o BMU É é gratificante, né? gratificante, dá uma autoconfiança muito, muito boa. E na hora do ódio ali, na hora do treino, que Não, na o- hora do ódio é aquela coisa, né? Saiu o primeiro BMU, aí é salga, aí é todo mundo feliz por você, todo mundo que viu você tentando o BMU sem conseguir por uma era, semana. era isso que eu queria te perguntar, a sensação de fazer o primeiro BMU. É eufórica. É uma euforia muito grande. Porque Assim, tu tava aliviado, mas tava também animado e você fica aliviado de perceber que funciona, mas a recepção da galera no box, no meio do WOD, parabenizando você e ficando feliz por você. E tendo no grupo mais aquela pessoa que faz o BMU e todo mundo. Então, é mágico, né? É a mágica, é massa, é a massa. loucura. E aí, então, o teu BMU antes e depois da metodologia do BMU 21 era BMU antes inexistente, que tu não fazia, mas antes da metodologia tu tinha dado uma parada de tentar ele, né? Tinha, tinha dado uma parada de tentar ele. Eu tinha me afastado do BMU e eu tava focando só no handstand e no handstand wall. Massa. E uma das perguntas que eu tinha era, tu me descreveu a sensação de fazer o BMU e qual é a sensação de ter conseguido, ter conquistado o BMU em menos de 21 treinos. Na verdade, tu achava que demoraria quanto para É, fazer o BMU? não, eu achei que ia demorar. Assim, eu acreditei, né, nos 21 treinos. Né? Eu acreditei e falei, cara, eu vou fazer isso aqui, eu vou acreditar nisso aqui, né? Mas eu achava que ia demorar mais, eu achava que ia demorar pelo menos uns, sei lá, uns 3 meses, e 3 meses, como a gente treina 5, 6 dias por semana, dá muito mais, eu fui fazer a conta, né? Mas dá bem mais que 21 treinos. Show. E o que tu consideraria como a tua maior dificuldade para conseguir conquistar o BMU? Seja o ginástico, o olímpico. Cara, eu acho que é uma junção de humildade, de saber que não vai dar certo nas primeiras vezes e não se frustrar com isso. E isso casa com o segundo pedaço, que é acreditar no método, sabe? Então, assim, eu acho que aprender alguma coisa é você. Ninguém aprende do nada, né? Então, aprender alguma coisa, na verdade, pode ser dito como deixar alguém lhe ensinar alguma coisa. E isso é muito mais difícil. Se você for tentar conscientemente aprender uma coisa, é muito mais difícil do que você botar na sua cabeça que você vai ter que deixar alguém lhe ensinar. E se você acredita no que alguém está lhe dizendo, mesmo que você não sinta, mesmo que você vá lá e você fala, cara, esse cara está me dizendo para fazer tal coisa, e eu não acho que isso seja a coisa que eu devo fazer. Não interessa. Você tem que fazer um pacto. A educação, no fim das contas, é isso, né? Seja educação física, seja educação escolar, seja educação acadêmica. A educação ela é um pacto entre duas pessoas em que uma pessoa olha para a outra e fala, cara, quer saber? Eu vou te ensinar. E a outra fala, cara, quer saber? Eu vou deixar você me ensinar alguma coisa. E eu acho que a maior dificuldade foi essa, de acreditar que isso dá certo porque a gente é naturalmente arrogante. A gente naturalmente acha que a gente sabe o que a gente está fazendo, quando a gente não sabe nem um pouco o que a gente está fazendo. Então, eu diria que foi mais isso, de tipo, realmente abaixar a cabeça e saber que não era só fazer muita barra,
e saber que não ia sair no momento mágico de inspiração, de que ia ser uma coisa construída e tal. Então acho que foi isso. Massa. Isso é muito massa, porque é uma das coisas que eu falo, que eu projeto antes de vocês saberem. Talvez tu esteja sabendo disso agora, mas eu acredito que o BMU é algo, não é algo concedido, não é algo ganhado. Como, por exemplo, eu posso te chegar e te dar a chave de um carro, te dar um carro, posso te dar uma casa. Mas, por outro lado, eu também posso te chamar para construir uma casa. E eu acho que o BMU está muito mais relacionado à construção do que a esse ganho. São, como o Alexandre o Grande, são lugares conquistados não concedidos. E eu acho massa tu falar isso porque uma das maneiras que eu também responderia aquela pergunta, como era o teu BMU antes e depois da metodologia do BMU 21, eu diria consciente. Porque antes do BMU 21, eu já tinha conseguido me pendurar, balançar e subir na barra. Já, mas não era um BMU. Por quê? Porque foi todo troncho, foi muito na força e foi fazendo aquele movimento esquisito de botar um braço depois do outro. Asinha de galinha. E aquilo ali não foi consciente, não foi um BMU, não foi uma coisa muito massa de se fazer, se for só para eu forçar a barra para dizer que subi na barra. Né? Uhum. Subir na barra não é BMU, né? Opa. Então, depois ficou muito mais consciente. E você conceder essa consciência para alguém é muito difícil. E é muito massa isso. Massa demais. Aí, eu não vou nem complementar, porque o Igor disse tudo já. Mas tem algo que eu queria falar sobre esse campo, que é as pessoas adoram aprender, as pessoas amam aprender, mas em muitos casos elas odeiam ser ensinadas. Então as pessoas amam comprar, elas odeiam que vendam para elas. E é parte desse princípio que eu acredito que e eu tento aplicar isso na minha metodologia e os meus alunos também pegam parte dessa consciência. Se você acha que não acredita nisso, mas a gente não combinou nada dessa conversa aqui, só falamos aqui um pouquinho sobre quais iam ser as perguntas, mas esse papo aqui não estava combinado. E eu acredito nisso que tu falou. E a roupagem que eu dou para isso, exatamente isso que tu falou, é que existe um abismo muito grande, um gap muito grande entre você fazer um BMU e você saber o BMU. Então são duas coisas diferentes e eu acredito que o BMU, por outro lado, não é só o que você faz, é também o que você sabe. Quantas vezes, a Jéssica está aqui também, antes eu praticava slackline. Se você não sabe o que é slackline, é aquela fita que você se equilibra em cima, e aí eu praticava uma modalidade que chama trickline, que é aquela modalidade da mortal, não sei o que, cai de peito, não sei o que, enfim. E aí quantas e quantas vezes eu não cheguei nos treinos de slackline falando pra Jéssica, ei, Mariana, gente, é Jéssica Mariana, falar, ei, Mariana, aprendi uma manobra nova, sendo que a gente não tinha chegado no treino. Ela fica, como assim? Era ou não era? Bicha velho. Ela tá aqui filmando. E aí, isso também acontecia nos treinos com o peso corporal. Que é o lance de você não aprende só no processo de feitura. Muitas vezes, na verdade, a gente faz, como o Igor falou, sem consciência do que está fazendo. E por isso não gera um aprendizado a longo prazo. Não estou querendo dizer que o corpo não é inteligente, o corpo é extremamente inteligente. Mas, para que você consiga, inclusive, passar para outra pessoa, não tem como. É por isso que a gente tem muitos atletas que são os melhores atletas, mas são péssimos professores. Existe uma diferença muito grande. Mas eu acho que, em certa medida, nós temos que ser bons professores para nos auto-ensinar. Inclusive, para nos auto-ensinar, uma coisa que eu acho que você ganhou muito nessa trajetória do Bar Muscle Up, que foi a capacidade de tolerar a frustração, de bater o peito na barra e não entrar. Mas não é só chegar alto, não é só entrar alto que o BMU sai. E aí, tu viu na prática que não é bem assim. Que a consciência do movimento como um todo, o fruto,
lá em cima, né, o fruto final, é o bar muscle up, é a entrada, é a emoção de estar lá em cima, de fazer, estender, fazer o dip e tal. Mas eu já vi muitas árvores sem folha. Já vi árvore seca, sem folha. Já vi árvore sem fruto. Já vi árvore sem folha. Eu nunca vi uma árvore sem raiz. E aí a base, a raiz do bar muscle up, infelizmente, vou acabar com o sonho de princesa de vocês. A raiz do bar muscle up não é força. Não é técnica. Não é explosão de quadril. Não é elevação de perna. A raiz, consciência corporal. Porque ela pode ser capitalizada para todas essas áreas. E como o Igor mesmo falou hoje aqui, não era força que faltava para o Igor. O peso não foi um problema, porque ele conseguiu fazer estando mais pesado. Estando mais pesado. Conseguiu fazer. Então, agora que tu já disse tuas maiores dificuldades, eu queria que tu, já arrumando aqui pro final do podcast, queria que tu me falasse o que foi que tu fez na tua trajetória que deu muito certo. Cara, é o seguinte, o Juan, ele fala muito de consciência corporal. Só que uma das coisas que pouquíssima gente fala do BMU, especificamente do BMU, na verdade isso é do BMU e do handstand, mas é uma coisa a mais que a ginástica, o cross, a calistenia dão para você, que é consciência psicológica, consciência mental. Eu nunca falei isso pra você, inclusive, acho que eu tô falando aqui pela primeira vez, Em primeira mão! que é o seguinte, você falou que uma das coisas que eu mais adquiri foi tolerância à frustração, né? E uma das coisas que eu percebi na minha trajetória de conquistar o BMU e conquistar o handstand foi que eu não dizia mais para mim mesmo quando eu não entrava, né? Nas primeiras vezes que eu não entrava, eu falava, cara, eu não consigo. Não, eu descia da barra, não consigo. Mesmo que eu ainda dissesse não estou conseguindo ainda. Nas últimas, quando eu não entrava, né, eu já sabia porque eu não entrava. Eu já sentia a consciência corporal, só que quando eu descia, o meu psicológico dizia, cara, eu ainda não entendi direito. E isso muda muito a maneira com que você enxerga a sua própria performance. Porque quando você diz, cara, eu não consigo, você está dizendo uma coisa determinística. Eu não consigo. Agora, quando você olha e você fala, cara, eu não entendi ainda. Você está dizendo, vou entender já já. Né? E eu sei que não é força, eu sei que não é mais pé na barra, eu sei que não é mais pull down, eu sei que é porque eu ainda não entendi ainda isso aqui. Né? E aí o que deu muito certo foi isso. Foi ficar tranquilo, não estressar com relação ao movimento, mudar um pouco a maneira com que eu vejo o esporte nisso de eu quero fazer e eu quero fazer hoje, eu preciso do truque que vai me fazer isso perfeito hoje. Mano, não tem. Né? O truque é que não tem truque. Né? Então, desenvolver essa consciência corporal, trabalhar a base, fazer os educativos, confiar no tudo, confiar no processo e ter consciência tanto corporal quanto consciência psicológica de que vai dar certo. Né? De que o seu corpo pode e que a sua cabeça também aguenta não conseguir. Massa. E a gente falou aqui, né? Eu tinha acabado de falar sobre fazer e saber as diferenças e tal. Mas tem um professor meu que fala isso. E eu queria arrumar pro final, pensando nessa perspectiva. Que eu também falo, já devo ter falado aqui no canal, com certeza. Que você tem que escolher entre esses dois caminhos. Os dois ao mesmo tempo não dá. Dá para você ir um pouquinho para um pouquinho para outro? Óbvio, somos seres humanos. Mas os dois ao mesmo tempo, o tempo todo, não dá. E o Igor teve que fazer essa escolha. Ou ele talk the talk, ou ele walk the walk. E em algum momento ele resolveu que poderia aprender com ele mesmo. Que era o lance que eu tanto falo para vocês. Na minha metodologia, eu quero que você se afaste o máximo de achar que o Juan tem 100% do tempo e 100% das vezes o que eu preciso para realizar o Bar Muscle Up e tarará, tarará. Cara, eu me considero muito mais um orientador do caminho,
que vai te levar para o Bar Muscle Up do que propriamente o cara que detém o baú do Bar Muscle Up. Se é que tá dando para entender, né? O Bar Muscle Up não é um local. Inclusive, o Igor chegou e não parou, não quer parar no Bar Muscle Up. Enfim, isso é um papo para outro momento. Mas é, eu quero que vocês olhem muito mais para o que eu ensino, como do que eu falo, do que eu passo para vocês, que eu passei para o Igor. Pega aquilo que é útil, descarta aquilo que é inútil. Obviamente vai ter coisa que não se adapta à tua realidade, mas se adapta à realidade da Jéssica, ou se adapta à minha. Só que tem um terceiro ponto, que é adiciona aquilo que é estritamente teu. Tu nunca tinha me falado isso, esse negócio da orientação psicológica e tal, e serviu muito para ti. Talvez não sirva para Jéssica. Talvez algumas pessoas precisem bater, não, vou conseguir hoje isso aqui, se eu não conseguir hoje, até eu conseguir, eu não saio daqui. Algumas pessoas precisam disso. Eu não era assim. Eu era mais de, caraca, olha o quanto eu aprendi hoje. Se eu descansar amanhã, depois de amanhã, vou voar no bar, meu celular. E aí, isso me ajudava mais. Eu não era aquele cara. Eu sou um cara que tu nunca vai ver eu errando o movimento e batendo nas coisas. Com raiva. Caraca, não fiz. Mas se fosse também essa maneira com que você conseguisse as coisas. Nada de errado com isso, com a galera que se extravasa. Eu não sou esse cara. Inclusive, mais porque eu entendo mais o valor do processo e que essa raiva é mais toda. Todo julgamento é uma confissão. E quando você se auto-julga, você está se confessando para quem? Enfim, o papo ficou muito filosófico. Vamos ir para a cartada final, que eu vou deixar por conta do Igor. E aí eu queria, Igor, que tu, da tua jornada, do que tu aprendeu nessa metodologia do BMU e tal, eu queria que tu desse uma dica prática para a galera. Uma coisa da tua experiência com o BMU 21 e que, cara, minha dica para conseguir o Barman Swap em 21 treinos é isso aqui. Se divirtam com toda e qualquer dica que o Noah der. Porque todas elas vai ter alguma coisa que vocês podem tirar para se divertir, para acharem graça e para melhorar, nem que seja aquele 1% que vai fazer você dar uma risada do tipo, caramba, melhorei isso aqui. Então se divirtam. É muito divertido aprender o BMU. Uhul! Step by step. Sem dar um passo maior que a perna. Step by step. E é assim que. Ah, a gente não mandou os alôs hoje. Tivemos alguns problemas técnicos, não vamos mandar o alô pra galera, mas nos próximos vídeos vai ter alô. E já tem mais. Se você não me segue nas redes sociais, tá perdendo seu tempo. Você pode mandar perguntas lá na caixinha de perguntas e virar tema aqui no canal. Se você quiser. Ah, não, o Igor tá sem rede social, né, Igor? Sem rede Eu social. ia falar que as redes sociais dele iam estar aqui na descrição, mas ele não tem rede social. Se você quiser ver o Igor, você só vai ver aqui no meu canal ou no meu Instagram. Inclusive, vou postar o BMU dele lá. Então é isso, galera. Valeu. Até o próximo episódio. Acredita!